Olá, bom dia. Pois é, aí então agora nesse meio de semana não teve jogo aí do Campeonato Brasileiro não. Foi só as Copas, Libertadores e Sul-Americana. Participação dos clubes brasileiros aí, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, Palmeiras. E na Sul-Americana, Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense. E os resultados negativos nessas duas Copas aí vieram de, claro, se tratando de clube carioca, vieram de Flamengo e Botafogo. Flamengo encarou Emelec lá no Equador e perdeu por 2-0. Está sendo muito criticado, estão havendo muitas críticas com relação ao jogo que o Flamengo fez e principalmente com relação ao treinador, que entrou com uma escalação de um time que nunca tinha jogado junto, jogando com 3 laterais, 2 laterais direitos, Rodinei e Rafinha, sendo que o Rafinha jogando na frente, Rodinei marcando atrás e o René do lado esquerdo. O Flamengo perdeu por 2-0. Eu fico pensando o seguinte: o treinador ele monta um esquema, monta um time, põe em campo, tá com a cabeça toda certinha para jogar daquele jeito. Aí de repente toma um gol com menos de 10 minutos de jogo. Muda tudo na cabeça do treinador. Muda tudo. Então foi exatamente isso que aconteceu com o Flamengo. Ele entrou com o Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. Entrou com Arão, deixou o Cuejá no banco. Arão, Diego e Gerson. Arão, Diego e Gerson. Rafinha, Gabriel e Bruno Henrique. Foi espantoso, foi surpresa para toda a imprensa, foi surpresa para nós, torcedores, e surpreendeu também ao próprio treinador e o time adversário. Mas o time adversário jogou na pressão, o time do Emelec tecnicamente é inferior ao Flamengo, mas jogou com muita disposição, com muita garra, não ganhava, já tinha um tempo, se não me engano, tinham 6 jogos que não ganhava. No final de semana perdeu um jogo do campeonato local. E chegou contra o Flamengo, jogou na pressão, porque é preciso entender uma coisa muito importante: Libertadores não é só futebol. Se chegar na Libertadores e achar que só jogando futebol vai chegar a algum lugar, não é assim que funciona. Tem que ter algo mais. O que faltou no Flamengo sobrou no time do Emelec. E por isso eles conseguiram fazer o placar de 2-0, que não chega a ser nada impossível do Flamengo reverter. Mas vai ser preciso um jogo muito diferente do que jogou. Houve uma baixa terrível, que é o Diego, que vai ficar aí esse restante de temporada, certamente não deverá jogar mais. Uma entrada maldosa, violenta por trás, que acabou gerando uma fratura de tornozelo no jogador. Agora talvez o próprio torcedor, e a imprensa, que também critica muito o Diego, principalmente pela displicência pela qual ele bateu o pênalti contra o Atlético Paranaense. Mas agora tenho certeza absoluta que o torcedor rubro-negro vai ver o quanto o Diego é importante. O torcedor vai ver o quanto o Diego é importante para o elenco e para o time. Vai fazer falta esse jogador. O Flamengo agora está com 4 jogadores-chave do elenco fora de combate. Diego agora o último. Tem mais a Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Rafinha, que não é titular, mas é um jogador que é muito utilizado pelo treinador. Então esses 4 aí estão fora de combate, o Diego totalmente fora de combate. Há possibilidades ainda do Everton Ribeiro jogar o jogo de quarta-feira. Contra o Botafogo agora no final de semana não se acredita muito não. Mas existe uma possibilidade, uma chance mínima dele jogar no jogo de quarta-feira. Que Bruno Henrique já está recuperado, mas é um jogador que não está bem. Chegou no Flamengo voando, mas deu uma queda na produção que ainda não se reencontrou. Precisa voltar a jogar como jogou no início, na sua chegada ao Flamengo. Caiu muito de produção. Com relação ainda aqui a Libertadores, o Palmeiras jogou com o Godoy Cruz, Palmeiras e Godoy. Palmeiras estava perdendo por 2-0, mas conseguiu o empate e agora vai fazer o jogo de volta aqui em São Paulo. O Internacional ganhou por 1-0 do Nacional, um gol de Guerreiro, Guerreiro que todo mundo pensou que estava acabado, mas está lá fazendo os golzinhos dele lá. Arrancou uma bela vitória para o Internacional, que com essa vitória
se não bobear, o Internacional não é de bobeira, entendeu? Já está bem encaminhada a classificação, né? Cruzeiro e River Plate, o Cruzeiro conseguiu um bom resultado de empate lá, teve uma polêmica lá de um gol anulado lá, num possível impedimento do jogador do Cruzeiro, mas 0-0, mas não tem nada definido, porque o Boca e River Plate não tem esse negócio de jogar dentro de casa de um jeito, fora de casa do jeito, eles jogam do mesmo jeito sempre, né? Atlético Paranaense perdeu um jogo na Arena da Baixada para o Boca Júnior. O curioso de tudo é que o Boca está voltando agora, está fazendo agora uma pré-temporada, vamos dizer assim, e jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, arrancou uma vitória dentro da Arena da Baixada, que é uma Arena da Baixada, é um local bastante difícil de se vencer lá, né? E houve um pênalti, entre aspas, né? Porque eu, na minha visão, não achei que aquilo foi pênalti. Já nos acréscimos, e o jogador Marco Ruben perdeu o pênalti, e agora o Atlético Paranaense vai lá na Bombonera tentar arrancar o resultado lá. Difícil, mas não é impossível não. Atlético Paranaense, que foi tão bem nos pênaltis aqui contra o Flamengo, mas na hora de pá, não deu. E agora vai ter que suar lá na Bombonera para ganhar do Boca Júnior, né? Que mais? Em nível de Sul-Americana, Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro. Botafogo já não ganha 3 jogos, 2 derrotas seguidas. Vai pegar o Flamengo agora pelo Campeonato Carioca no domingo, né? Flamengo e Botafogo, os dois. Flamengo e Botafogo precisando da vitória. É um jogo interessante de se ver. O Fluminense foi lá jogar contra o Peñarol. Aquele Peñarol que ganhou do Flamengo aqui de 1-0. O Fluminense foi lá e bateu o Peñarol por 2-1 e vai fazer o jogo de volta aqui na próxima semana. O Fluminense que agora no final de semana vai fazer um clássico contra o São Paulo. Deverá poupar jogadores, eu não sei, né? Mas o Fluminense não tem muito o que poupar não, porque na conta do chá há jogadores machucados, há jogadores suspensos. Então o Fluminense vai ter que continuar nessa guerra aí, né? E espero que o Fluminense avance para a próxima fase aí. Está fazendo um bom papel na Sul-Americana, né? Agora, com relação à Libertadores, todo mundo sabe que o campeão da Libertadores tem o aval para jogar o campeonato mundial de clube no final do ano, né? E além disso, também tem o aval para jogar a Recopa Sul-Americana em 2020, né? O jogo final da Libertadores desse ano será no Chile, se eu não me engano. Esse jogo final será no Chile em 23 de novembro, que é a data final da Libertadores. Mas antes disso existem as quartas de finais. E as quartas de finais já tem, como é que eu vou dizer, o chaveamento, né, dos possíveis confrontos para a próxima fase. Por exemplo, se passar o Flamengo ou se passar o Emelec, pegam o Internacional. Boca ou Atlético Paranaense pegam Olímpia ou LDU, né? Vamos ver aqui. Libertad e Grêmio pegam ou Palmeiras ou Godoy, né? Uma chance de ter aí mais um clássico entre dois brasileiros. E Cerro Porteño e São Lourenço pegam ou Cruzeiro ou River, né? Os jogos que tiveram agora nessa semana foram os jogos de ida, e agora os jogos de volta são nos mesmos dias da próxima semana, né? Jogos bastante complicados, bastante difíceis. Não há jogo fácil em Libertadores, porque, como eu disse agora há pouco, Libertadores não é só futebol. Botem na cabeça, jogadores do Flamengo principalmente, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Cruzeiro, já aprenderam isso. O Flamengo ainda não aprendeu, né? Aprendeu lá atrás, em 1981, de lá para cá esqueceu, mas é sempre bom lembrar, Libertadores não é só futebol. Jogar futebol bonitinho achando que vai ganhar do outro time porque tecnicamente é melhor, não vai ganhar não. Tem que ter aquilo roxo, né? Tem que jogar e tem que pressionar, entendeu? Enfim, não é só futebol. Se jogar só futebol, não vai a lugar nenhum, correto? Então vamos aguardar aí os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro tem Botafogo e Flamengo, clássico local. Fluminense e São Paulo aqui no Maracanã, e o Vasco da Gama vai lá visitar o Palmeiras, que já disse Felipão que não vai jogar com um time alternativo, vai jogar com um time titular. Aguardemos para ver, correto? Então, uma bela sexta-feira para todos, e já pode se dizer e já pode desejar a todo mundo um belo de um fim de semana. Fiquem na paz.